Outro conceito-chave da orientação a objetos é o encapsulamento. O encapsulamento protege o acesso aos dados de um objeto ao exigir que o acesso aos atributos de uma classe só possa ser realizado por meio de métodos daquela classe. Isso impede a modificação direta dos valores dos atributos dos objetos. Para atingir o encapsulamento, podemos utilizar métodos específicos para acessar e modificar os valores dos atributos, que são os métodos get para acessar e set para modificar. E também podemos atingir o encapsulamento por meio dos modificadores de acesso, que são em PHP Private, Protected e Public. Vamos ver inicialmente o conceito de encapsulamento por meio dos modificadores de acesso. Em PHP temos três tipos de visibilidade, que são Private, que na UML tem o símbolo de um menos, Protected, que na UML tem o símbolo de hashtag, e Public, que na UML é representado pelo símbolo de um sinalzinho de mais. Então, nesse diagrama da UML, nós temos a definição de uma classe cliente, que tem o atributo nome, e-mail, sexo e estado civil do tipo public, representado pelo sinal de mais. Observações é um atributo do tipo protected, porque está representado pelo sinalzinho de hashtag. E endereço é um atributo do tipo private, porque está representado com um sinalzinho de menos. Temos também os modificadores de acesso para métodos. Nesse caso, o método imprimir é do tipo public, porque está sendo representado na UML pelo sinal de mais. Em PHP, quando não definimos a visibilidade de um método ou de um atributo, essa visibilidade sempre será public. A visibilidade padrão de métodos e atributos depende da linguagem de programação que está sendo utilizada. Em PHP, a visibilidade padrão, quando não definida, vai ser public. A visibilidade para um método ou atributo public quer dizer que aquele método ou atributo pode ser acessado dentro da própria classe, a partir de classes descendentes e a partir do programa que faz uso daquela classe, ou seja, o programa que instancia um objeto daquela classe. Para definir a visibilidade public, basta escrever a palavra public antes do atributo ou do método. Nesse caso, nós temos exemplos apenas para atributos. O modificador de acesso public é o visualizador padrão do PHP. Isso quer dizer que, quando não definimos a visibilidade do atributo ou do método, aquela visibilidade sempre vai ser public no PHP. Então, se não tivéssemos escrito a visibilidade, ainda assim essa visibilidade desses atributos, neste exemplo, seria do tipo public. A visibilidade private quer dizer que aquele atributo ou aquele método só pode ser acessado diretamente dentro da própria classe. Nesse exemplo, nós temos uma classe funcionário que tem os atributos código, nascimento e salário do tipo private. Isso quer dizer que eu só posso acessar diretamente os atributos dessa classe dentro do código dessa própria classe, ou seja, aqui dentro. Para acessar esses atributos por meio de uma outra classe, eu tenho que utilizar um método que dentro dessa classe faça o acesso a esses atributos. Nós vamos ver exemplos disso mais adiante. A visibilidade protected quer dizer que aquele atributo ou método só pode ser acessado dentro da própria classe ou a partir de classes filhas daquela classe. Nesse exemplo, temos a mesma classe funcionário, só que agora com os atributos código, nascimento e salário do tipo protected. Então, dentro dessa própria classe ou em suas classes filhas, eu poderia modificar diretamente os valores desses atributos. Em conjunto com os modificadores de acesso, podemos utilizar métodos específicos para permitir a leitura ou a modificação de atributos de uma classe. Geralmente, chamamos esses métodos de getters e setters. Esses métodos podem ser utilizados para adicionar uma camada de verificação antes de ler
através dos métodos get, ou modificar, através dos métodos set, um atributo, ou podem simplesmente servir para impedir a leitura ou modificação de um atributo. Um exemplo básico poderia ser um método set para impedir que seja definida para uma pessoa uma data de nascimento futura, ou seja, uma data de nascimento que ainda não ocorreu. Outro exemplo seria impedir que seja definido para a idade de uma pessoa um valor negativo. Neste exemplo, temos a implementação de uma classe pessoa. Essa classe possui dois atributos com visibilidade protected, nome e idade. Ou seja, esses atributos só podem ser acessados diretamente dentro da própria classe ou de classes filhas. Portanto, definimos além do construtor métodos get para obter os valores dos dois atributos. GetNome, que retorna o valor do atributo nome, e getIdade, que retorna o valor do atributo idade. E método set para modificar os valores desses dois atributos. SetNome, que recebe um parâmetro e define esse parâmetro como o valor do atributo nome, e setIdade, que também recebe um único parâmetro e define esse parâmetro como o valor do atributo idade. Nos códigos do lado direito, nós temos exemplos de implementação e manipulação dos atributos da classe pessoa. Esse exemplo faz a leitura e a modificação de forma errada, de forma equivocada dos atributos da classe pessoa, pois esses atributos foram definidos como protected na classe pessoa e nesse exemplo os atributos estão sendo modificados diretamente ou sendo lidos diretamente. Portanto, nesse exemplo mais abaixo, nós temos a implementação de forma correta para acessar os atributos que foram definidos como protected na classe pessoa. Porque o acesso a esses atributos está sendo feito por meio dos métodos que foram definidos para tal, que são os métodos set, para definir novos valores para os atributos, e os métodos get, para a leitura dos valores desses atributos. Então, nesse vídeo, nós estudamos o conceito de encapsulamento da orientação a objetos, que pode ser atingido por meio dos modificadores de acesso e também por meio dos métodos get e set para cada atributo. Nos vemos em uma próxima aula e até lá!